Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei a bondade de Deus. Shalom a todos, sejam bem-vindos à nossa aula da nossa jornada desvendando o seu propósito de vida. Tudo bem com vocês? Tá frio aí na cidade de vocês? Tá um frio abençoado, viu? Jesus! Hoje eu não estou usando nenhum ventilador aqui dentro do nosso set, do nosso estúdio. Aleluias! Hoje nós vamos falar mais uma vez, terminando essa série de lives, sobre qual é a razão, qual é o propósito para o qual você está aqui nessa terra. Afinal de contas, por que você está nessa terra? Então, essas lives todas que nós estamos ministrando até hoje, nós estávamos tentando mostrar isso para vocês. Qual é o propósito para o qual vocês foram chamados, para o qual propósito vocês nasceram e para qual propósito vocês foram criados. A partir de amanhã, nós já vamos entrar, porque existem 5 propósitos para o qual o homem foi criado. E dentro desses propósitos, existem algumas coisas que o homem deve fazer para tentar descobrir qual é o seu propósito de vida. Então, a partir de amanhã, nós vamos entrar nas aulas que vão falar sobre o propósito número 1. E o propósito número 1, deixa eu ver aqui na nossa agenda, você foi planejado para agradar a Deus. Tá bom? Hoje nós vamos falar, afinal de contas, nós estamos aqui por uma razão, não é verdade? E qual é a razão de tudo? É sobre isso que nós vamos falar hoje à noite. O porquê de estarmos aqui, o sentido da criação, o que está por trás de todas as coisas. O texto de Romanos 11:36 diz assim, todas as coisas vêm única e exclusivamente de Deus. Tudo vive por um propósito, tudo vive por o seu poder, e tudo é para a sua glória. A Ele seja a glória para todo o sempre. Pode não estar assim na sua Bíblia, porque esse versículo eu tentei encaixar de uma forma diferente, extraída da Bíblia Vida, tá bom? É uma nova linguagem que as pessoas estão usando também, tá bom? Então, antes de mais nada, nós vamos fazer a nossa tefilá. Tefilá quer dizer oração em hebraico. Oração ou reza em hebraico significa, é chamado de tefilá. Então hoje nós vamos, porque Deus, Ele me abriu esse entendimento de nós iniciarmos as nossas lives. Antes da gente fazer qualquer coisa, a gente começar com a oração. Vou colocar um fundo musical aqui. Eu gostaria que você, nesse momento, você só escutasse. Incline sua cabeça, medite, que o seu pensamento seja levado até o trono do Eterno, tá bom? A oração, ela pode muito em seus efeitos. Senhor dos mundos, fonte de toda a criação, origem de todo o propósito, a Ti elevamos a nossa voz neste momento, pois de Ti vem tudo, por Ti tudo existe, e para Ti é toda a glória eternamente. Bendito sejas Tu, eterno nosso Deus, Rei do Universo, que criaste os céus e a terra com sabedoria, que encheste o universo com o esplendor da Tua glória. Nós te bendizemos, pois revelaste a Tua presença na natureza, na história de Israel e através de Yeshua, o Mashiach, que Ele é o resplendor
da tua glória e expressão exata do teu ser. Que nossas palavras, neste momento, subam diante de ti como um incenso agradável e que os nossos corações despertem para viver somente para o teu louvor. Ensina-nos a cumprir o teu propósito com alegria, com empolgação, com paixão, com amor, para que nós reflitamos a tua luz nesse mundo e a viver para a tua honra, hoje e todos os dias. Que assim seja a tua vontade. Amém? Glórias ao Eterno. Deixa eu só baixar aqui um pouquinho. Queridos, o tema dessa aula é a razão de tudo. A razão de tudo. A razão de tudo. Ele é, o Eterno é, o nosso Deus. Ele é a razão de tudo. Da nossa sobrevivência, de nós estarmos aqui neste momento. Ele é a razão de estarmos aqui. A Bíblia nos revela que o propósito fundamental do universo é demonstrar a glória de Deus. Em Provérbios 16:4 diz assim, o Senhor criou todas as coisas para os seus próprios propósitos. Então, queridos, uma das formas de Deus se revelar e de revelar o seu propósito foi na criação do universo. Ele criou essa terra com um propósito. Não foi para criar plantas, nem para criar animais, porque ele criou isso tudo. Só que ele viu que ainda precisava de algo mais aqui nessa terra. Ele falou, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Quando Deus ele resolve criar esse universo, esse globo terrestre, ele estava pensando em mim e estava pensando em você também. Porque ele disse, tudo que existe, inclusive você, foi criado para refletir, revelar e honrar a glória de Deus. Mas o que é exatamente essa glória? O que é essa glória de Deus? A glória de Deus é a soma de quem Ele é, com a sua presença, com o poder imensurável que Ele tem, com a sua perfeição, com sua bondade e com seu amor. Isso é a glória do Eterno. É o que é refletido através da natureza, através das pessoas e através da sua presença em nossas vidas. Podemos ver a glória de Deus na criação, na beleza da natureza, no nascer do sol, nas estrelas, nas estações do ano. Mas a glória de Deus foi plenamente revelada através de Yeshua, o nosso Mashiach. Não o Cristo que a Igreja Católica fez e perpetuou, misturando crenças religiosas, e fez um Cristo fazendo-se pobre, se fazendo de coitadinho, de frágil, de inútil. Não, esse não é o Cristo ao qual nós servimos, e não é o Cristo ao qual Deus se revelou através dele. Nós vemos também nós temos também que aprender a convivermos para essa glória. Você foi criado para viver de forma que glorifique ao Eterno. E isso acontece de 5 maneiras. 5 maneiras você pode glorificar ao Eterno através dessas 5 maneiras. O primeiro é adorando a Deus com a vida. Adorar foi uma palavra deturpada, mal interpretada, e foi colocada num contexto
que não tem a ver com adoração. Muitas pessoas ensinam e aprendem que adoração é cantar uma música. Não é isso. Adoração, ela vai muito mais do que cantar e orar. Adoração é uma forma do homem viver em gratidão, em amor e em entrega ao Eterno. Tudo o que você faz, trabalho, cuidado com família, estudo, descanso, tudo o que você faz, você pode usar para adorar ao Eterno. Pode ser um ato de adoração pequeno, mas vai ser grande diante do Eterno. A segunda forma que você pode expressar essa adoração, essa forma de você viver para essa glória, é amando outras pessoas da sua mesma fé. E, se possível, você estender esse amor a pessoas que não são da sua fé. Deu para entender? Você primeiro ama as pessoas da sua fé, da sua crença, da sua congregação, da sua igreja, da sua sinagoga. E aí você estende isso para as pessoas que ainda não conhecem essa adoração, essa glória do Eterno, essa presença de Deus na sua vida. Porque Deus, ele é amor. E ele nos chama a viver em comunhão. Olha o que a Bíblia diz em Romanos 15, 7. Aceitem-se uns aos outros, assim como Mashiach os aceitou, a fim de que vocês glorifiquem ao Eterno. A terceira forma de você viver para essa glória é tornando-se como Yeshua. Yeshua, ele foi o modelo 100% que mostrou como é que é o Eterno, como é a forma do Eterno. Ele deseja que nós nos transformemos e possamos ser iguais a Ele. Paulo uma vez disse: sedes meus imitadores, como eu sou de Cristo. Quanto mais você fica parecido com Jesus, mais nos tornamos parte e refletimos essa glória. Eu quero te dar um exemplo bem prático. Eu moro numa cidade a 27 quilômetros de Salvador. E da minha casa para a casa de minha mãe, dá mais ou menos uns 15 quilômetros. Eu levo em média 20 minutos para chegar lá, 22 minutos. Dependendo muito do trânsito. E meu pai já é falecido. E sempre que eu vou lá visitar minha mãe, que eu encontro com pessoas que conheceram meu pai, as pessoas falam assim: você tá a cara do seu pai. Você parece com seu pai. Você tá mesma, você olhando para você, a gente consegue ver o seu pai. O que eu quero declarar com isso, o que eu quero mostrar para vocês é que a gente tem que ficar de uma forma tal, parecida com Cristo, que as pessoas possam dizer assim: ó, você tá parecendo com Yeshua. Você está parecendo com Cristo. Você está parecendo e você está refletindo através do seu caráter, atitudes e amor, essa glória que o Eterno quer. E o quarto é servindo aos outros com os seus dons. Você tem talentos e habilidades únicas e elas não são para o seu benefício, mas para abençoar outras pessoas. Eu tenho um dom de ensinar. Eu não tenho o dom de pregar como você está acostumado a ver em algumas igrejas e em alguns vídeos, pastor rasgando goela, se esperneando, mas pregando a palavra. Eu não sei pregar dessa forma, eu sei ensinar. Assim, dessa forma que você assimile aquilo que você está ouvindo. Aí 1 Pedro 4,10 diz assim, ó: administrem bem os dons que o Eterno lhes deu.
Então, o que eu estou fazendo aqui é administrar um bem que Deus me deu, que é ensinar, pesquisar, anotar, colocar tudo aqui em ordem para poder passar essa aula para você. E outra coisa, a quinta coisa é: compartilhe sobre Deus com outras pessoas. A maior forma de você glorificar a Deus é fazendo com que mais pessoas conheçam Ele. Mas não é somente com palavras, mas o mais importante é você demonstrar e glorificar a Deus através da sua forma de viver. Eu não falo de caráter, eu não falo de dinheiro, eu não falo de prosperidade, eu não falo de uma pessoa fechada, mas de uma pessoa que as pessoas olhem para ela e digam assim: poxa, aquela pessoa, ela é diferente. Essa semana eu fui para a casa de minha mãe encontrar com algumas pessoas que eu não conhecia, e a gente conversando e eu contando de algumas coisas como eu era antigamente, como eu fazia. A pessoa falou para mim assim: poxa, você parece ser tão mais calmo do que o que você conta. Aí eu falei para ela: agora eu estou calmo, mas naquele tempo eu vivia muito angustiado, atribulado, nervoso. Então, quando eu comecei a entender que eu precisava compartilhar sobre Deus, também através da minha forma de viver em Deus, eu comecei a viver de uma forma que fizesse as pessoas notarem essa mudança. Eu tento no trânsito às vezes ser calmo, paciente, para poder as pessoas, eu não ser uma pessoa que vai revidar algumas coisas no trânsito, porque isso não vai refletir a glória de Deus, não vai ser para a glória de Deus. Porque quando nós compartilhamos o amor de Deus aqui para outras pessoas, Deus, ele se agrada de nós. E esse é uma das coisas que nós devemos fazer para encontrar o nosso propósito. Agora tem uma terceira parte dentro dessa aula que nós estamos falando agora, que é a razão de tudo. A razão de tudo é Deus. Tudo começa com Ele, tudo é para Ele, tudo é por Ele. Mas existe o desafio da escolha. O desafio da escolha é: essa vida para a glória de Deus, ela exige da pessoa tomar uma decisão. Não é só viver de ouvir a palavra. Não é só de viver de uma forma que eu acho que é perfeita, que eu acho que deve ser assim. Porque um dos maiores inimigos de Deus é o achismo. O que você tem visto mais quando você conversa com pessoas sobre Deus, a minha opinião é essa: eu acho que deveria ser assim, eu acho que deveria ser assado. As pessoas estão tão cheias de achismo que elas acham que devem colocar até coisas dentro da própria palavra de Deus, porque elas não acreditam que 100% aquilo ali é a voz de Deus. Tem pessoas que não leem a Bíblia, não vão a um culto, não assistem a ministração através do seu celular, vivem socadas dentro de séries e com tantas outras coisas, redes sociais, e ainda se acham no direito de dizer como é que Deus deveria agir. Jesus, ele enfrentou essa escolha antes de ele ser crucificado. Jesus, ele nasceu com um propósito: de ser aquele que tira o pecado do mundo, de vir aqui e salvar as pessoas. João 12, versículos 27 e 28 diz assim, ó: Jesus estava passando por um momento antes da crucificação. Ele vai orar e diz assim, ó: a minha alma está perturbada. Mas em um instante ele cai em si. Ele vê que aquilo não era o seu propósito.
E aí ele diz, quando ele entende, quando ele começa a se lembrar para o que ele foi feito, para o que ele foi criado e por que ele foi enviado, ele diz assim, ó, mas foi para esse propósito que eu vim. Pai, glorifica o teu nome. Então Jesus glorificou o nome de Deus, do Eterno, através da sua morte na cruz. Hoje você também está diante de uma escolha. Duas escolhas. Você vai continuar vivendo essa vida para você mesmo, ou você quer viver o restante da sua vida para glorificar ao Eterno? Essa decisão, ela muda tudo. Muda suas prioridades, seus relacionamentos, seus sonhos. Mas você não estará sozinho. A Bíblia promete tudo que é necessário para uma vida agradável a Deus, temos recebido por meio do conhecimento daquele que nos chamou. Então você precisa conhecer aquele que te chamou. Você precisa se aproximar mais do Eterno. Você precisa se aproximar mais de Yeshua, porque ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Então, hoje, eu quero te convidar para refletir. Para quem você está vivendo? Para quem você está vivendo? Em que parte da sua rotina, do seu dia, você pode se tornar mais consciente da glória de Deus? E em que parte do seu dia, da sua rotina, do seu dia a dia, de você levantar, ir para o trabalho, voltar, descansar, no outro dia a mesma coisa, trabalho, casa. Às vezes alguns buscam até diversão no final de semana. Como você pode parar para meditar um pouco, se você realmente está refletindo essa glória? Talvez você nunca tenha tomado a decisão de viver para Deus. Hoje pode ser esse dia. Se você quiser, eu vou fazer uma oração e você vai repetir aí comigo. Você vai dizer assim, ó: Eterno, hoje eu decido viver para a tua glória. Eu creio que Jesus foi criado com um propósito. Eu recebo Jesus como meu Salvador e peço, transforma a minha vida. Usa-me para a tua glória. Em nome de Yeshua. Amém. Só isso, irmão. Não precisa muita coisa. Só basta você ser sincero com o Eterno. No seu coração, querer se voltar para Ele, que você vai começar a refletir essa glória de Deus. Se você fez essa oração com sinceridade, seja bem-vindo à família de Deus. Agora continue firme. Busque conhecê-lo, viver para Ele e refletir para a sua glória todos os dias. Amém? Que Deus te abençoe. Eu tenho um recado para você. Se você quer conversar com alguém, se você está precisando conversar com alguém e não consegue encontrar uma pessoa de confiança que você conheça, no link da bio do meu Instagram tem um link que você pode clicar e agendar uma sessão comigo. Eu vou disponibilizar 30 minutos do meu dia para conversar com você e te orientar. Tá bom? Se você gostou dessa aula, curta aqui o nosso Instagram, se inscreva nele. Seja um seguidor do nosso conteúdo. Escolha viver para a glória de Deus. Compartilhe com alguém também. E na próxima aula nós vamos descobrir qual é o nosso primeiro propósito. Tá bom? Deus te abençoe. Fique com Deus. Em nome de Yeshua, nosso Mashiach. Shalom a todos.